Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Amém, meus irmãos? O tema da palavra de hoje é como ser sal da terra e luz do mundo. Amém? O texto começa: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ou se o sal se tornar insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos começar com a primeira parte. Amém? O propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para mim e para você, meus irmãos. Se você queria saber o seu propósito, se você queria saber o seu chamado, o chamado da igreja para você, o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã que estão aqui, que estão me vendo, amém? Graças a Deus, quem está me vendo faz assim. Glória a Deus por isso. Amém. Se você está aqui e quer entender o seu propósito, o seu chamado, meu irmão, a palavra de Deus está aqui dizendo. Jesus está dizendo, essas palavras são de Jesus. Essas palavras não são de um apóstolo, não são de um discípulo. Essas palavras são de Jesus. E ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Amém? E o que é ser sal da terra, querido? O propósito de Deus é que eu e você venhamos ser sal nessa terra. Para que serve o sal? Quem sabe aqui? Para que serve o sal? Para o quê? Para temperar. Para dar sabor, para dar gosto. Vamos no natural para você entender um pouquinho. Qual a diferença entre uma comida com sal e uma comida sem sal? É uma comida temperada. Uma comida diferente. Amém, meus irmãos? Então, o propósito de Deus em que nós, cristãos, a igreja do Senhor, precisamos ser sal, precisamos temperar. Precisamos fazer a diferença. Uma comida com sal e uma comida sem sal é totalmente diferente, sim ou não? Sim. Então, eu e você, a igreja do Senhor, precisamos ser sal, precisamos temperar o quê, querido? O mundo. Precisamos temperar o mundo no qual estamos inseridos, o qual fomos inseridos por Deus. Fazer, querido, a obra de Deus, servir ao Senhor, querido. Não é só aqui na igreja, não. Pelo contrário, a igreja é 10% da sua vida. Acho que até menos. Muitos de nós que estamos aqui, passamos pouco tempo aqui, sim ou não? Vocês vivem aqui? Nós vamos ficar aqui, vamos dormir, vamos passar a semana toda aqui. Os irmãos lá atrás, vocês não viram lá comemorando. Não vamos não, irmão. Nós vamos voltar para a nossa casa, trabalhar, estudar, pagar conta, amém? Cuidar de casa, cuidar de criança e assim por diante, sim ou não? Todos nós temos uma vida aqui. E é exatamente para isso que Deus nos chamou, querido. Para que façamos diferença onde formos inseridos. É para que você faça diferença no seu trabalho. É para que você faça diferença na sua escola. É para que você faça diferença na sua faculdade. É para que você faça diferença na sua empresa. Amém?
Aonde Deus te levar, aonde você for, que você seja diferente, que você tempere. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muito crente sem sal. Tem muito crente sem sal por aí, querido. Tem muito crente agente secreto. Tem muito crente que não está temperando. Tem muito crente que não está fazendo a diferença, querido. Quando eu era criança, como essas crianças que estão aqui na frente, crente era conhecido por crente. Crente era ridicularizado. Vocês acham que eu tinha coragem, quando eu era do tamanho desse, de falar que meu pai era pastor? Tinha não. Eles descobriam, mas eu não falava. Você sabe por quê? Porque havia uma perseguição. Eu quero dizer para você, essa perseguição, na verdade, é o que está descrito na palavra de Deus. Que nós seríamos e seremos perseguidos pelo amor ao Evangelho, pelo amor à palavra de Deus, pelo amor à casa de Deus, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é o contrário. São pessoas que são amigas do mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Crente tem que ter cara de crente, meu irmão. Não que ser crente, você vai andar de terno, com a Bíblia debaixo do braço, e toda vez que alguém te cumprimentar, você fala, oh, aleluia, glória. Não é isso não. Crente tem que dar um testemunho cristão. Ser sal é dar um bom testemunho. Ser sal é testemunhar do amor de Deus, querido. Ser sal é ir na contramão do mundo. É você na sua empresa, querido. Fala assim, ninguém aqui nessa empresa é honesto, mas eu sou, porque eu sou cristão. Isso aí na contramão do mundo. É na sua escola, você fala, todo mundo aqui cola, mas eu não, eu estudo. Você tem coragem de bater no seu peito, meu irmão, e falar isso? Ah, aqui na rua todo mundo usa droga, mas eu não, porque Cristo me libertou. Isso é ser cristão, meu irmão. Isso é ser sal. Ser cristão é ser diferente dos demais, meu irmão. É aquilo que sua mãe sempre dizia para você, você não é todo mundo. É isso entrar nos seus ouvidos e virar verdade, querido. Você não é todo mundo. Você foi salvo pelo amor do Cordeiro, pelo amor de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi salvo por Ele, eu fui salvo por Ele. E nós precisamos viver uma vida diferente dos demais. Nós precisamos ser sal. Precisamos parar de ser igual a todo mundo, queridos. Porque o que tem acontecido é que as pessoas têm olhado para nós e têm visto pessoas iguais. Você não é igual. Você é filho de Deus, você não é criatura. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você é filho de Deus, fala, eu sou filho de Deus. Por isso, eu sou diferente dos demais. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Você não é todo mundo, meu irmão. O que a sua mãe te dizia quando você era pequena, tá certo. Você não é todo mundo. Amém? Crente tem que testemunhar o amor de Deus. Crente que é sal, é testemunha de Cristo. Por onde passa, dá um bom testemunho.
Se você for lembrar, meu irmão e minha irmã que está aqui, você que é mais antigo na fé como eu, que tem 30 anos de igreja, você vai lembrar e entender exatamente do que eu estou falando. Que antigamente as pessoas eram perseguidas por ser cristãs, sim ou não? É o que eu falei, quando eu era criança, o povo me xingava, ridicularizava, fazia bullying. Hoje chama de bullying, na minha época era zoação. Perseguição, seja lá o nome que for. Hoje tem um nome em inglês que é bullying. Mas nós éramos perseguidos, massacrados, xingados. Mas tudo isso estava descrito na palavra de Deus. Vocês serão perseguidos por amor do meu nome, querido. Se alegrem. O texto diz: se alegrem quando forem perseguidos por amor do meu nome. O texto de Jesus continua e diz: porque para que serve o sal que não salga? Para que serve um cristão que não testemunha do amor de Cristo? Para que serve um cristão que é igual aos demais? Para que serve um cristão que não faz diferença? Para que serve um cristão que é igual a todo mundo? Que está no ambiente de trabalho e não trabalha, e mente, e rouba, e faz tudo que os outros fazem. Que não faz diferença. Para que serve um crente que no ambiente do trabalho não ora, não lê a Bíblia, não dá um bom testemunho para os outros? Para que serve um cristão que no ambiente do trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dá um pior testemunho do que os demais? Jesus responde. A resposta é: para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Está aqui no texto, eu não estou inventando não, irmãos. Eu não estou tirando da minha cabeça não. Um sal que não salga, um sal que perde o sabor, um sal que não é diferente, que não tempera. Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus, no capítulo 7, versículo 19, diz que toda árvore que não dá fruto, o agricultor vem e corta. Daí, meus irmãos, por isso que vemos tantas pessoas na igreja por tanto e tanto tempo, que são tiradas, que são lançadas fora da presença de Deus. Não foi por causa do pastor, da estrutura, disso, daquilo outro, não. Palavra de Deus. O sal que não salga, ele só serve para ser lançado fora. Se Deus te chamou com um propósito, com um chamado, meu irmão, de ser diferente, de fazer a diferença, de dar um bom testemunho, e nós, a igreja do Senhor, se nós não fizermos isso, o Senhor nos tira. Sabe o que Jesus mais combateu no tempo dele, quando ele estava aqui na terra, meus irmãos? Não foram as prostitutas, não foi os ladrões, os bandidos, não. Foram os fariseus, escribas e saduceus, os ditos religiosos da época. E ele disse para eles: vocês estão na porta do céu e não entram porque são hipócritas e não fazem aquilo que falam, mas não deixam os outros entrar porque falam para os outros que não dá para entrar. Esses foram os mais combatidos por Deus, por Jesus. São as pessoas que estão dentro da igreja, querido, que não estão gerando fruto. É aquele sal que não tempera nada, é aquela pessoa que não faz nada, é aquela pessoa que tudo que Deus pede para ela fazer, ela não faz. Entenda o que eu acabei de dizer, tudo que quem pede para ela? Deus. Não é o que o pastor pede para ela, não, irmão. É o que Deus pede para ela. Vou voltar a repetir. Isso aqui mais uma vez. Nós estamos aqui, queridos, com a graça de Deus, por causa dele, por ele, como foi dito no início
do culto. É Deus que nos dirige, é Deus que nos direciona. Esta igreja, este lugar é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, com a direção dEle. Quem fala neste púlpito não sou eu, é Deus. Eu fiquei sabendo dessa palavra 3 horas atrás. Eu ia pregar outra coisa. É Deus, queridos, que nos direciona, que traz direção, que te cura, que te transforma, que te renova, que já fez tanto nesse culto todo. A presença de Deus neste lugar é real. Amém? Vidas foram curadas, libertas, transformadas, renovadas. Queridos, entenda, é Deus quem está falando aqui. E eu quero que você entenda, querido, que Deus ama você e cuida de você todos os dias. E por isso Ele te exorta. E por isso Ele está nos dizendo que nós precisamos verdadeiramente ser sal, ser diferente, fazer a diferença por onde formos, por onde andarmos. Precisamos ser diferentes. Porque todo aquele sal que não salga, querido, é lançado fora. Toda árvore que não frutifica é cortada e lançada fora. Todo aquele que o Senhor dá dons, dá talentos, todo aquele que o Senhor enche com o seu espírito, e ele, presta atenção, e ele não dá valor, é tirado da presença de Deus. Então que nós tenhamos o maior cuidado e temor. Amém, queridos? E o texto continua e diz: ele é lançado fora, e continua, e pisado pelos homens. Aquela árvore que não frutifica, querido, vira motivo de chacota e mau testemunho para a igreja e para os ímpios. Agora nós vamos entender. Acho que alguns irmãos já entenderam. É por isso, meus irmãos, que tem muita gente que está há muitos anos na igreja. Passa ano, vem ano. A vida dela não muda, ela não é transformada. Não é porque Deus não está fazendo, não. É porque ela não se deixa ser transformada. Que a palavra de Deus também diz que o agricultor chega na videira, chega na vinha, e olha lá uma árvore que não deu fruto. E o Senhor Jesus fala, não, eu vou adubar, eu vou arrumar, e essa árvore vai dar fruto, não preocupa não. Ele nos dá a primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª, 50ª chance. Amém, queridos? Mas nós precisamos frutificar, nós precisamos fazer a diferença, queridos. Nós precisamos testemunhar o amor de Cristo, aonde quer que Ele nos levar. Aonde Ele nos colocar, nós precisamos testemunhar o amor de Cristo. Por isso Jesus diz, este sal só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é por isso, queridos, que muitas vezes a palavra diz que Deus lança fora essa pessoa da sua presença. Por que que Ele faz isso? Porque esta pessoa dá um mau testemunho de Deus. Não dá um mau testemunho da igreja, mas dá um mau testemunho de Deus. Por quê? Exemplo, claro e prático. Porque imagina eu, Samuel, estou 5 anos, vamos fazer um paralelo, eu estou 5 anos na igreja, vamos imaginar, eu estou 5 anos na igreja. E aí para o meu vizinho que olha a minha vida e vê o meu testemunho, queridos, desde que eu entrei na igreja tem 5 anos, só imagina aí, uma pessoa que tem 5 anos na igreja, 5, 10, 15, seja quanto tempo for, muitos anos. Aí o meu vizinho, da frente, de trás, o meu colega de trabalho olha para mim e não vê diferença nenhuma na minha vida. O que que ele analisa e pensa?
Fala, esse Deus que esse menino serve, menino eu estou me ajudando, né? Esse Deus que esse homem serve é muito fraco. Que a vida dele não mudou nada, não melhorou em nada. Sim ou não, irmãos? É um mau testemunho. As pessoas vão olhar para nós e ver que Deus é um Deus que não muda as nossas vidas. Como é que você vai pregar para os outros que Deus mudou, que Deus transformou, que Deus abriu porta, que Deus... Sendo que não fez nada disso. Sendo que nada disso aconteceu. Por isso que a palavra de Deus fala que o sal que não salga, ele só serve para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens, querido. É porque a pessoa é um mau testemunho. É aquela pessoa que fala assim, eu não vou ser crente não, porque o fulano só compra comigo e não paga. O fulano que fala que é crente, bate na mulher dele. O fulano que fala que é crente, eu ia falar cheque sem fundo, mas nem existe mais. Ele dá a palavra dele e não cumpre. O fulano que fala que é crente, bate na mulher, faz isso, faz aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? É um mau testemunho. Ele é um mau testemunho. Quem tira essa pessoa da igreja é Deus. Não é o pastor. Não é a igreja. Não é não. É Deus. Porque ele é um mau testemunho para Deus. Quando estão entendendo, diga amém. Glória a Deus por isso. Ele é um mau testemunho para Deus, querido. Ele não é um mau testemunho para o pastor só não. Para a família dele não. Ele é um mau testemunho para Deus. Porque as pessoas vão olhar para ele e falar, Deus não muda, Deus não cura, Deus não transforma, Deus não faz nada. Porque ele diz que é crente. E a vida dele não mudou em nada. Precisamos ser sal, irmãos. Precisamos temperar, fazer diferença. Glória a Deus por isso. O texto continua, essa é só a primeira parte. A segunda parte é que o Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Se somos a luz do mundo, queridos, quer dizer que este mundo está em trevas. Isaías capítulo 60, versículo 2. Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Se somos a luz do mundo, quer dizer que esse mundo está em trevas. Em João, no capítulo 8, versículo 12, diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluias. Sendo assim, meus irmãos, sendo assim, de acordo com a palavra de Deus, Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, do que Jesus diz, só tem a luz de Deus quem é discípulo de Jesus. Agora a boa notícia, fala assim, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Eu e você somos a luz do mundo. Isso nos mostra uma verdade, queridos. Que o mundo precisa da luz, o mundo precisa de mim e de você que está aí sentado. Porque se os discípulos de Cristo, se os seguidores de Cristo que carregam a luz, que é Jesus, se eu e você carregamos a luz, querido, quer dizer que não é todo mundo que tem a luz.
Deixa eu dizer uma verdade para você que o mundo fica mentindo aí todo dia. Só Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele é a luz. Só Ele é a resposta. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Só Ele é a luz no fim do túnel, meu irmão. E você carrega Jesus aí no seu coração. Você é testemunha de Cristo. Você carrega a luz de Cristo. Amém? Diga amém. Você carrega a luz de Cristo, meu irmão. Então, esta luz precisa ser mostrada e demonstrada para as pessoas através do meu e do seu testemunho. Através da nossa vida. Como diz um ditado que está ficando muito famoso aí. O mundo, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Amém? Nós somos a Bíblia que o mundo lê, querido. Nós somos a luz no fim do túnel. Para o mundo que está em trevas. Se João 8,12 diz que só quem segue a Jesus carrega a luz, querido. Só os discípulos de Cristo, só os seguidores de Cristo carregam a luz. Isso quer dizer uma verdade também, querido. Que foi disseminada por aí. Que é que as pessoas boas, todos os caminhos levam a Deus, não levam não. Que as pessoas boas no dia do juízo final vão para o céu, porque Deus é bondoso, Deus é amor. Quem já ouviu isso? Faz assim. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. No fim de tudo, Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno não, porque Deus é amor. Tá bom. Esse pensamento, querido, invalida a cruz de Cristo. Jesus morreu para nos dar a salvação, a vida eterna. Por isso. Pois a todos quantos o receberam, já disse antes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Não é todo mundo, querido. Só quem aceitou Jesus Cristo no seu coração é filho de Deus. Todo o restante é criatura do Senhor. Pessoas criadas por Deus. Isso quer dizer que as pessoas, por mais bondosas que sejam, por mais filantropia que façam, por mais ações maravilhosas que façam, principalmente no final do ano de distribuir cesta, dar brinquedo para criança e tudo mais, não vão ser salvas. O que nos salva é a fé em Cristo Jesus, querido. É a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a convicção de que somos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome dEle, no sacrifício dEle. Não é todo mundo, querido. E essa boa nova que eu e você sabemos, querido, é que nós temos que levar. Não se acende uma luz e se esconde ela. Isso quer dizer, querido, que esse entendimento, essa revelação, de que só Jesus salva, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tem que ser levado adiante. Amém? Isso é ser luz, querido. Seja luz aonde você for. Seja luz, faça diferença. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mundo precisa ouvir o nosso testemunho como cristãos, querido. O mundo precisa ver diferença nas nossas vidas. Não podemos ser iguais ao mundo. Sabemos que somos sal e somos luz do mundo, queridos. A partir do momento que a pessoa olha para você e fala, você é diferente. Você tem uma luz diferente, você tem algo diferente. Quem já ouviu isso? Faz assim. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus. Essa é a nossa maior vitória, querido. Saber e entender que nós somos diferentes dos demais. Mas essa verdade precisa ser contada.
para todos aqueles que estão ao nosso redor. Precisa ser testemunhada por todos aqueles que estão ao nosso redor. Você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa temperar, você precisa fazer a diferença, você precisa ser a diferença. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Testemunhe o amor de Deus. Testemunhe a verdade do Evangelho. Testemunhe Jesus Cristo. Através das suas ações, através das suas atitudes, querido. Não da boca para fora, mas através do seu testemunho de vida. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos por uns minutos. Feche os seus olhos. Que possamos refletir sobre a verdade do Evangelho que nos foi trazida nesta noite, neste lugar. Precisamos verdadeiramente ser sal. Precisamos verdadeiramente ser luz do mundo.